Futuro servidor público, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de temas que já caíram em concursos públicos organizados pela Fundação CETRED, que é uma fundação de apoio ligada à Universidade Federal do Ceará. Então, se você vai fazer concurso público e essa banca, fica nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar a minha plataforma de correção, porque lá a gente tem temas de diferentes bancas de concurso, tem mais de 100 temas disponíveis para você ter na redação. Eu vou mostrar os temas vinculados à CETRED. Primeiro aspecto que eu acho importante alertar vocês é o fato de que, recentemente, eu li um edital da Prefeitura de Maracanaú, acho que é Maracanaú, se eu não me engano, e essa é a banca, e o concurso define que o texto produzido, a redação produzida pelo candidato poderia ser dissertativa, descritiva ou narrativa. Então, a banca deixou muito aberto no edital qual pode ser a estrutura. E aqui eu vou falar especificamente dos temas de redação em que ela exigiu o texto dissertativo e argumentativo, tá? Então, leia o seu edital com bastante atenção para você verificar se a banca delimita a estrutura, porque se ela delimita texto dissertativo e argumentativo, esses temas vão poder te ajudar, tá? Agora, você tá pensando aí que pode cair texto narrativo ou descritivo, esse vídeo aqui não é pra você, tá? E lendo esses temas, a gente consegue absorver melhor como essa banca cobra, como ela organiza os textos, porque todas as bancas de concurso, elas têm uma estrutura muito própria. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Sebrasp, ela traz os textos motivadores, geralmente traz o tema, em seguida alguns tópicos para serem aprofundados. Diferente da FGV. A FGV geralmente faz pergunta no tema da redação. Então, recentemente, a FGV cobrou na Assembleia Legislativa do Amazonas qual o melhor caminho para se combaterem as guerras. Ela também já cobrou em outros concursos, por exemplo, qual o mais grave problema social do Brasil. Então, às vezes, ela traz perguntas. Então, cada banca ela é específica. Por isso, eu quis fazer essa série de vídeos de diferentes bancas, para vocês entenderem que há uma estética e há uma forma como a banca cobra a redação, tá? Então, essa aqui é a minha plataforma, a gente tem vários temas aí da CETRED. O aluno, ele pode pesquisar em tag aqui qual a banca que ele quer. A gente tem temas da VUNESP, AOCP, IDECAP, IDECAM, Selecom, IBGP, Sesgran Rio, enfim, são muitas bancas de concurso e ver os temas também é uma forma de estudar redação, né? Então, não é só aprender estrutura, mas também verificar provas anteriores. Vamos começar aqui por esse tema que é violência nas escolas. E aí, todos os temas aqui tem textos motivadores que eu consigo retirar exatamente da prova, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações que a própria banca, que é a CETRED, dá. Então, ela coloca prova, produção textual. Prezado candidato, observe as seguintes instruções. E aí, ali a gente tem as instruções no 1 e no 2 já tem o tema, né? Então, geralmente ela apresenta o tema e em seguida os textos motivadores. Em outras bancas de concurso é um pouco diferente. Por exemplo, a Selecom costuma mostrar os textos motivadores e somente ao final ela coloca o tema da redação. Então, no 2 aparece ali, redija um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema, violência nas escolas brasileiras. Apresente argumentos relacionados às ações do Estado, das instituições, das empresas, suas ações que contribuem para solucionar o problema social que a temática envolve. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa as defesas do seu ponto de vista na língua padrão. Eu sempre falo no meu curso de redação que uma estratégia muito potente é apresentar a solução ao final. E o que ocorre é que isso não é obrigatório em concursos públicos, mas algumas bancas vão colocar que o candidato tem que apresentar soluções. Essas ações geralmente são apresentadas no parágrafo final. Então, ação a gente coloca ao final porque é o que vai ser feito para mitigar a problemática. No geral, na argumentação, a gente discute as raízes daquele problema, por que esse problema existe, causa, consequência. Então, a gente vai analisando o tema. E, ao final, a gente propõe soluções. Verifique aí no comando da sua redação, do seu concurso público, se a banca está exigindo ações. Se ela exige, é algo obrigatório. Se ela não exige, é opcional. Mas eu sempre recomendo que o meu aluno apresente soluções ao final. Por quê? Quando o aluno só conclui, ou ele só retoma a argumentação, acaba que ele repete as mesmas ideias com palavras diferentes. Então, trazer soluções ao final
E a gente tem vários verbos que vão demarcar isso. Por exemplo, implementar, fiscalizar, é necessário incentivar, implementar. São formas de apresentar soluções para resolver aquela problemática. Um outro aspecto importante também, quando a banca coloca aqui, né? Apresente ações que contribuem para solucionar o problema. É importante que a sua solução ela seja muito específica. Tem candidato que quer fazer solução muito genérica. Por exemplo, eu li a redação hoje, uma aluna minha, e o tema envolvia violência contra a mulher. Como combater essa violência. E aí ela dizia, ao final, que é necessário criar políticas públicas que diminuam a violência no Brasil. Quando ela traz isso, é uma solução genérica. Poderia se encaixar em violência contra a mulher, violência contra idosos, bullying, poderia ser violência interpessoal, violência em time de futebol, nos estádios. Então, a gente tem que ser específico na nossa construção de texto, tá? Não seja genérico. Então, um tema como esse, por exemplo, violência nas escolas, a gente tem 2 grandes eixos temáticos. A gente tem segurança, tudo que envolve violência está no eixo temático segurança, e ao mesmo tempo educação, porque a gente vê aqui que é a violência no contexto das escolas brasileiras. Então, toda a sua argumentação não pode ser só sobre violência, isso é muito genérico. Eu tenho o tempo todo que amarrar com o contexto educacional na minha redação. Vamos dar uma olhadinha, então, nos textos motivadores. Então, no texto 1, a gente tem uma imagem de uma sala de aula e fala: o combate à violência nas escolas passa por um amplo debate com toda a sociedade sobre a violência. Passa também pela regulação das redes sociais na internet, impedindo a disseminação de mensagens de ódio e de incitamento à violência. As Big Techs precisam ser chamadas à responsabilidade e se ater às leis brasileiras. Toda postagem violenta deve ser imediatamente tirada do ar. Mas não somente a internet deve ser regulada. A mídia como um todo necessita de regulação, porque há anos vem naturalizando a violência nas ruas, nas casas, em todos os lugares. Fica parecendo natural resolver as questões através da violência, de armas, de brigas. É preciso combater tenazmente a cultura do ódio, do preconceito e da força. Aqui no texto motivador 1, a gente já vê um aspecto que está sendo inserido, que é a questão das redes sociais da internet, ou seja, do cyberbullying. Então, é uma possibilidade a gente seguir uma construção argumentativa por esse caminho. Então, você poderia, por exemplo, usar o Steve Jobs, tecnologia move o mundo, e dizer como a tecnologia ela contribuiu com o progresso social, mas, ao mesmo tempo, ela também expandiu opiniões preconceituosas, formas violentas de comunicação. Então, é uma possibilidade. Para repertórios que envolvem educação, a gente pode falar da Constituição Federal, por exemplo, direito à educação, e discutir como a escola tem que ser um espaço de convivência, de empatia, de solidariedade. Você pode usar também a Base Nacional Comum Curricular. Quem é professor, né, tá disputando cargos de educação, já sabe na ponta da língua esse documento, porque ele basicamente norteia toda a educação do Brasil, o que tem que ser implementado, quais são as concepções de educação do Brasil hoje, porque antigamente a concepção de educação era: a escola, ela ensina, a escola, ela mostra conteúdo, ela mostra conhecimento, ela repassa. Hoje em dia as concepções de educação é sempre pensando o aluno como sujeito, como protagonista, que vai escrever sua própria história, que ele tem que ser cidadão, que ele tem que ser crítico, ou seja, o papel da escola não é mais só ensinar, mas é desenvolver uma formação integral do sujeito. Então isso perpassa por competências socioemocionais, por uma formação tecnológica. A BNCC fala muito de letramento digital, de cultura digital, de cultura digital. Então é importante que você, na sua redação, construa esses valores, essas ideias, né? É uma possibilidade argumentativa. Já no texto 2, a gente tem: em São Paulo, precisamos voltar com a figura do professor mediador, desarmado e muito mais preparado do que os policiais para a solução de conflitos. Um amplo debate com toda a sociedade sobre violência e sobre uma política nacional de segurança pública que atende aos anseios da sociedade, que tenha polícias controladas socialmente. Valorizar a educação como meio fundamental para a melhoria de vida das crianças e jovens. Respeitar a escola e os profissionais de educação deve ser a norma de conduta da sociedade. Uma educação baseada no diálogo, na difusão do conhecimento sem tabus e no respeito à diversidade humana. É preciso ampla informação sincera e honesta da cultura da paz, do amor, do respeito a todas as pessoas, dentro e fora das escolas. Matéria da BBC News Brasil mostra que os Estados Unidos vivem um paradoxo. O país nunca investiu tanto em medidas para aumentar a segurança escolar e ainda assim nunca viu tantos massacres em escolas e universidades como nos últimos anos, diz a reportagem. Desde abril de 99, foram ao menos 377 ataques a escolas nos Estados Unidos, de acordo com um levantamento
feito pelo jornal The Washington Post. Em 2021, os Estados Unidos ganharam 3,1 bilhões para conter a violência nas escolas, mas a situação só piora. Somente em 2022 ocorreram 47 ataques por lá e 42 em 2021. Uma pesquisa publicada em 2019 na revista científica Journal Adolescent Health, que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 99 e 2018, concluiu que manter guardas armados na escola não reduziu o número de vítimas em massacres. Assinala a reportagem da BBC e outro estudo financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, publicado em 2021, concluiu, depois de avaliar todos os casos entre 80 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase 3 vezes maior do que naquelas sem seguranças armados. Então aqui a gente tem um recorte já de nacionalidade, né, voltado para os Estados Unidos, mas aqui a gente também tem um aspecto que é pensar a cultura da paz, e a gente poderia utilizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como repertório. Pensar também a Constituição Federal e o direito à igualdade, ou seja, todos os estudantes vão ser respeitados. E um aspecto interessante, já que a gente está falando de segurança, e eu sempre falo isso, principalmente em concursos policiais, tem uma citação muito boa do Sartre, que ele vai dizer que a violência é sempre uma derrota. E a gente pode discutir como combater essa violência não no aspecto como está sendo abordado aqui, no sentido de armar as pessoas, ou fiscalizar, ou ter mais guardas, mais policiais, mas principalmente mudar a mentalidade social. Então, geralmente, em temas que envolvem o eixo temático violência, inclusive tem uma aula específica sobre violência lá no curso de natação, a gente aborda muito a ideia de que a violência ela é combatida com o diálogo, com o respeito, com a solidariedade. Então, nunca faça uma ação ou uma argumentação baseada em reprimir, em punir, em vigiar, como diria o Foucault, né? É sempre uma perspectiva de inclusão, de respeito à diferença, e nesse sentido, a educação ela é fundamental, porque um país que tem uma educação de qualidade, uma educação humana, uma educação cidadã, faz com que esses ciclos de criminalidade e violência sejam reduzidos, porque as pessoas têm mais consciência. Uma outra possibilidade também seria discutir como a desigualdade social e econômica ela também vai impactar no crescimento da violência. Já no texto 3, a gente tem: o Ministério da Educação discute ações contra ataques nas escolas com estados e municípios. O encontro aconteceu de forma híbrida e contou com a participação de pelo menos 70 pessoas. Diante da onda de violência nas escolas do país, eu não sei se vocês lembram, 2023, né, foi publicada essa notícia. Vocês lembram que teve a questão das machadinhas no Brasil todo, né? Houve casos de violências em escolas públicas e particulares, tudo começou com a internet, e aí todo o governo se reuniu para fazer mobilizações para poder verificar o que poderia ser feito para reduzir esses casos, né, das machadinhas e violência nas escolas. Convocou nessa última terça-feira 13 uma reunião com secretários estaduais e municipais de educação com o objetivo de discutir ações para o enfrentamento da escalada de violência dentro do ambiente escolar. O encontro aconteceu de forma híbrida e contou com a participação de pelo menos 70 pessoas. A pasta pretende anunciar na próxima semana um calendário de implementação das decisões tomadas na reunião. A ideia é elaborar recomendações para todas as escolas brasileiras, promover uma formação virtual dos diretores escolares e professores, bem como dar suporte às redes de ensino para a contratação de equipes, anunciou o Ministério em um comunicado à imprensa. Gente, então, geralmente, a CETRED, ela traz vários textos motivadores, e aí, em seguida, a gente tem a folha ali de rascunho para o candidato produzir o texto. A gente vê que esse tema caiu na Prefeitura Municipal de Iguaiúba, no Ceará, em 2023. Então, é uma banca que ela, quando cobra o texto dissertativo e argumentativo, ela traz temas atuais, ela traz temas relevantes, traz temas sociais. Por isso a importância de você entender eixos temáticos, não temas. Você não precisa saber o que está acontecendo no Brasil e ler notícia todo dia. Ah, não, vou botar no G1, vou botar na Record News, que eu preciso saber tudo, BBC. Não precisa. O que você tem que fazer para fazer uma ótima redação para a CETRED é entender a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, ou seja, construir parágrafos. E se você quer aprender, tem um link aqui abaixo do meu curso de redação, que é o Método Luana Soares. São mais de 40 aulas, são materiais em PDF, tem plataforma de correção, e esses temas estão disponíveis na plataforma. O mais importante é entender a estrutura e estudar por eixos temáticos, porque você não tem tempo. Eu tava vendo o edital de Maracanaú, agora em janeiro, a prova já é final de março. Então, assim, você não tem muito tempo para ficar estudando temas. O que você tem que fazer é entender a estrutura do texto, como ela cobra a redação, para entregar esse discurso que ela quer ver. Lembrando
Quando a gente pensa em redação para concurso, não é um discurso para a instituição. Ah, para a guarda municipal, para professor. Não. O discurso é para a banca. Quem vai ler é a CETRED. Por isso a importância de entender as características dessa banca. Vamos dar uma olhadinha nesse outro tema aqui, que ele também caiu em um outro concurso da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Então, esqueçam essa ideia de que os temas eles são únicos, exclusivos, inéditos. Não. As bancas repetem temas, porque se a gente tem o texto dissertativo e argumentativo, esse tipo de texto, ele geralmente trabalha questões sociais. Podem ser questões de uma ordem mais econômica, prática, concreta, ou subjetiva, do tipo questões morais, questões éticas. Então, as bancas repetem temas, tá? Então, esse tema aqui, ele também caiu já na FGV. Então, como a gente já viu no tema anterior, tem ali prezado candidato, tem as instruções, e aqui a gente tem 2. Redija um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema Os Riscos dos Jogos de Azar. Apresente argumentos para o leitor refletir sobre os acontecimentos atuais, o desempenho de jogadores, das autoridades constituídas, a postura da população brasileira e propostas para campanhas de conscientização dos riscos dessa prática, contribuindo para a superação dos grandes problemas sociais ocasionados pelos prejuízos dos jogos de azar. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa as defesas do seu ponto de vista na língua padrão. Então, como vocês viram aqui também tem a apresentação de solução, é algo obrigatório, então não é uma opção, você precisa trazer ações do que o Estado pode fazer, ou o que a conduta individual pode fazer para reduzir o problema dos jogos de azar. E uma coisa muito interessante isso serve tanto para a CETRED quanto outras bancas. Quando a banca coloca no edital, ou aqui, né, nas recomendações, defenda seu ponto de vista, esquece. Por exemplo, eu não sei se você joga no Tigrinho ou não. Eu não sei se você tem algum familiar que joga no Tigrinho ou não. Ou jogos de azar, ou tem um vício em jogos de azar. Não importa muito a sua relação com o tema. As pessoas tendem a achar que é isso, o texto dissertativo e argumentativo é um texto de opinião, então eu vou chegar lá e vou defender o que eu penso, o que eu quero. Não. Você vai defender o discurso crítico, racional, científico, com a defesa dos direitos humanos e defesa da Constituição Federal. É isso. Então, não traga peso emocional pro texto, não traga subjetividade, o que você individualmente pensa. Você vai analisar criticamente, racionalmente, com bons argumentos, com boas citações, boas leis, bons fatos históricos, aquele tema. Então não fique pensando em, eu sofri com esse tema. Por exemplo, caiu violência contra a mulher, aí eu sofri uma violência, eu vou falar no tema que eu sofri. Não. A gente não pode trazer esse tom pessoal, subjetivo, emotivo pro texto. Então, no caso de jogos de azar, não sei sua opinião, não quero saber se você acha que tem que legalizar ou não. O que a gente tem que pensar isso é um problema social que afeta financeiramente as famílias, que afeta a saúde mental e a relação das pessoas. É isso. Então, o que o Estado pode fazer para mitigar esse problema? É isso. Então, não tem nada a ver com a sua opinião. Não fique preso, que eu sei que muitos professores de redação vão falar, né? Você tem que apresentar a sua opinião. Gente, eu não sei a sua opinião, não sei sua visão política, sua cosmovisão sobre o mundo, sua visão, sei lá, religiosa, filosófica, eu não sei. E você também não sabe a minha, porque isso não faz a menor diferença. A gente não entrega o que a gente pensa, a gente entrega o que a banca quer ler. Então, em caso de temas que envolvem, né, esses jogos de azar ou dificuldades, ou algum problema que vai gerar uma dificuldade no indivíduo, a gente sempre vai defender o indivíduo, defender o cidadão. Por exemplo, temas que envolvem criminalidade, ciclo de criminalidade. A gente tem que defender sempre que todos são iguais perante a lei. Então, mesmo a pessoa que cometeu o crime mais grave, ainda assim ela tem que ser reintegrada à sociedade. Mas eu acho que a pessoa que fez algo muito ruim tem que morrer. Mas essa é a sua opinião, senão vai colocar na redação, tá? A gente vai entregar o discurso que a banca quer ler. Textos motivadores, texto 1. O crescimento das apostas online e dos cassinos virtuais levanta preocupações com vício, endividamento e impactos familiares. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, o vício em bets pode impedir 986 mil alunos de ingressar no ensino superior. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que adolescentes de 14 a 17 anos estão acessando sites ilegais e representam o grupo mais vulnerável, com 55% dos apostadores com algum grau de risco ou transtorno relacionado ao vício. Considerando o último ano, 10,5% dos adolescentes dizem que jogaram. O percentual é de 18,1% entre adultos. O Sul é a região do país com maior atividade nesse período. Na sequência estão Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Os principais
principais perigos dos jogos de aposta online são o desenvolvimento do vício, ludopatia, com sérias consequências para a saúde mental, ansiedade, depressão e o comprometimento financeiro e social, que pode levar ao endividamento e à perda de patrimônio. O acesso facilitado e a natureza envolvente dessas plataformas, especialmente para o público jovem e adolescente, aumentam a vulnerabilidade ao desenvolvimento de dependência, comprometimento e comportamento impulsivo. Professora, o que eu vou colocar numa redação como essa, né? Muita gente tem dúvida do que colocar, qual citação. Gente, você não precisa de uma citação sobre bets, sobre tigrinhos, sobre apostas, não. É pensar que o tema aqui, ele pode envolver vários eixos temáticos. Primeiro, tecnologia, tá falando de jogos digitais. Tecnologia, então você mete Steve Jobs, tecnologia move o mundo. O Bauman, e também é um problema da modernidade, pensando nos jogos online de azar, né? É um problema da modernidade. O Bauman, ele vai dizer que as redes sociais são uma armadilha. Olha que estação poderosa. E aí você conecta com o tema, que é a questão dos jogos de aposta. Ou seja, na mesma medida em que a internet ela revoluciona a sociedade, ela traz benefícios sociais, econômicos, ao mesmo tempo ela também compromete o indivíduo na medida em que gera esses gatilhos de vício em jogos de azar. Então, Bauman, maravilhoso. Você poderia também falar da Constituição Federal, que a Constituição Federal ela deve garantir lazer a todos os indivíduos. Se o cidadão não tem acesso a lazer, ou seja, praças públicas, atividades ao ar livre, academias ao ar livre, se ele não tem acesso a espaços culturais como museus, pinacotecas, ele acaba recorrendo a essas fontes para ter lazer. Então acaba que é um descaso do governo não construir espaços de lazer para que as pessoas tenham alternativa para além dos jogos de azar. Então só aí você tem 3 repertórios incríveis para colocar na redação. Já no texto 2, eu não vou ler com vocês, mas basicamente fala da CPI das bets. Então a gente tem todo o contexto de que os influenciadores foram convocados a participar da CPI das bets, e aí eles foram questionados ali. E é interessante nesse texto que fala também que os influenciadores, eles acabam utilizando do seu poder e da sua influência para, inclusive, atingir crianças e adolescentes. E aí uma possibilidade argumentativa, você discutir como crianças e adolescentes acabam sendo afetados por esses discursos e acabam aí jogando de forma inadequada e, inclusive, gerando um vício nas crianças e adolescentes. E aí o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é um ótimo repertório para a gente discutir a preservação da dignidade das crianças e adolescentes. E texto 3 fala da CPI das bets. A comissão parlamentar de inquérito CPI das bets do Senado identificou crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, organização criminosa e manipulação algorítmica com possível fraude de resultados. O cenário é descrito ao longo das 541 páginas do relatório final e apresentado nessa terça-feira pela relatora da CPI, senadora Soraya. Os jogos online de apostas, que hoje financiam boa parte do futebol profissional brasileiro, ainda foram apontados como responsáveis pela redução do consumo das famílias, em especial das massas mais pobres, que deixaram de gastar no comércio para perder renda no jogo. Uma outra possibilidade também, né, o fato de que esse vício em apostas alarga ainda mais as desigualdades sociais do Brasil. E aí tem um repertório incrível do Ariano Suassuna, que ele vai dizer que o Brasil está dividido em 2, o país dos despossuídos e dos privilegiados. Ou seja, na medida em que famílias que têm menor poder aquisitivo, menor poder econômico, acabam inserindo a sua fonte de renda nesses jogos, isso alarga essa desigualdade social. E aí as pessoas mais vulneráveis acabam não tendo, inclusive, dinheiro para conseguir a sua própria subsistência, tá? Então são repertórios incríveis para você usar nesse tema. E aí a gente tem a folha de redação em seguida, né, no caso o rascunho, e esse tema caiu na prefeitura de Paramote, no Ceará, em 2025, então é um tema muito recente, tá? Quer aprender a fazer 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo para a CETRED? Clica aqui no link abaixo, é o meu curso de redação para concursos públicos. Eu ensino a fazer texto dissertativo e argumentativo, linha por linha, com citações, com leis, de forma simples e fácil. Já ajudei centenas de pessoas a conseguirem aprovação e se tornarem servidores públicos, assim como eu. Eu sou servidora pública da SEDUC do Mato Grosso há 8 anos e o concurso mudou a minha vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação. Clica nesse link aqui que eu te aguardo lá dentro.